Bem, agora mesmo a gente entra contigo, tá, Viviane? Alguém tem algum questionamento pessoal? Antes da nossa colega Viviane falar do mercado de capitais? Tinha uma colega que ia entrar aí, ela não trouxe o caso. Leandro Almeida. Leandrão. Leandro levantou a mão aí, Geraldo. Leandro, fala. Boa noite a todos os colegas. Na verdade, mais uma afirmação, né? Só para colocar em pauta e debate sobre o adiantamento salarial vinculado à tributação do imposto de renda retido na fonte. Então, veja só, quando a empresa paga um adiantamento quinzenal, no máximo ali até dia 20, e o saldo de salário é pago no quinto dia útil, até o quinto dia útil do mês subsequente, para fim de tributação do imposto de renda retido na fonte, nós temos duas bases. Uma base do adiantamento e outra base do saldo de salário. Logicamente que temos que verificar se cada base dá tabela progressiva mensal, né? Então, vamos pensar num rendimento bruto de um empregado mais alto um pouquinho, vamos botar R$ 5.000. Então, se o empregador ele adiantar 40% desse valor, sendo que de uma empresa que paga o adiantamento no dia 20 e o saldo de salário do quinto dia útil subsequente, nós vamos ter duas bases, cada uma com período de apuração diferente, cada um com uma data de vencimento diferente, onde vai incidir a tributação do imposto de renda retido na fonte. Correto? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguém questionar o nosso colega? Leandro, boa noite a todos. Leandro, é o seguinte, você fez uma afirmação ou você fez um questionamento em relação a essa questão? Não, eu fiz uma afirmação. Quero só verificar se algum colega entendeu. E qual que é o embasamento legal? Qual é o embasamento legal que você tem para isso aí? Porque, no meu ponto de vista, antes de você explicar, meu ponto de vista é o seguinte, o adiantamento salarial a gente pode fazer um paralelo igual ao 13º salário. Quando você paga a parcela do 13º salário na data do aniversário ou no mês de janeiro, por exemplo, quem tem sai de férias, ele pode pedir de férias em janeiro, ele pode pedir para a empresa, até de acordo com o CLT, 50% do adiantamento do 13º salário, né? E só no pagamento do 13º é que vai incidir os encargos sociais, inclusive todos os descontos, tanto do INSS quanto do imposto de renda na fonte. Então, eu vejo que no caso de adiantamento salarial, seria essa mesma sistemática. Agora, se você tem um dispositivo legal aí de um embasamento diferente, aí você poderia passar para nós, para a gente analisar isso aí. Não, eu tenho o embasamento ao regulamento do imposto de renda. O que acontece? Tem empresas que trabalham em duas sistemáticas de pagamento. Isso eu estou falando por conta até mesmo da parametrização do evento para fins de social. É por isso que eu estou colocando essa situação. Então, o que acontece? Tem empresa que trabalha na sistemática de adiantamento em um mês e paga o saldo no mês subsequente, até o quinto dia útil do mês subsequente. Essa é uma forma de pagamento. A outra forma de pagamento é pagar o adiantamento, vamos supor, até o dia 15 e pagar o saldo até dia 30, ou seja, você paga dentro da competência, você paga dentro do próprio mês. Então, o que o regulamento, eu não me recapitulo agora o artigo correto, mas está no decreto 9.580 de 2018, que é o regulamento atual do imposto de renda, ele fala o seguinte, que quando o adiantamento é feito em um mês e o saldo é feito no outro, caso o valor do adiantamento der tabela progressiva, estiver sujeito à tributação do imposto de renda retido na fonte, a retenção ela tem que ser feita de imediato no adiantamento. E aí, lá no saldo de salário, você verifica se deu base também
Se der base do imposto de renda retido na fonte, período de apuração do DARF vai ser aquele mês e a data de vencimento vai ser no mês subsequente. Alguém questiona mais? A Leandro, Vivian eu deu não- as respostas E aí, a- Leandro. Fez os E comentários. no meu, apareceu na minha tela aqui uma resposta aqui que a Vivian colocou, mas não deu para mim ler, não deu tempo de ler. Eu estava com um sentido em outro assunto aqui. Uhum. Às vezes ela tem um embasamento legal para nos passar. Vivian, Não, eu acho comenta aí. aqui também. É porque eu tô na tela do celular, Eu mas só eu coloquei lá para computador. você, o que o colega falou é o embasamento do artigo 678 lá da. É só vocês abrirem o chat, tem os bonequinhos do lado, tá no chat, não vai sumir, não, tá? É só o embasamento lá do que ele falou, que ele está correto. É o artigo 678 do imposto de renda. Isso que ele falou. Isso, é porque eu tô na tela do celular e eu tô abrindo minha máquina agora para poder acessar o decreto. Aí eu só acessei aqui a legislação para ficar fácil para vocês aí. Sim. Abre para nós aí, Então, só coloquei em debate isso, por quê? Porque isso tem ligação, uma vinculação direta com o e-social. Então, para as empresas que trabalham com adiantamento, a pessoa tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque nos softwares, às vezes, você não verifica isso, o software ele calcula o adiantamento no fechamento da folha, ele figura como desconto. Mas o adiantamento, ele figura em dois momentos. No adiantamento, ele figura como provento. E no saldo de salário lá, quando você for pagar, ele figura como desconto. Por isso, o e-social, ele tem duas naturezas de rubrica, ele tem dois códigos de rubrica. Ele tem um código de rubrica quando o adiantamento figura como pagamento e tem um código de rubrica quando ele funciona como desconto. E essas duas rubricas, elas sobem para a base de dados do e-social e elas se comunicam. Eu só deduzo algo porque eu paguei, que é o adiantamento. Se eu não pago, não tem como eu deduzir no fechamento da folha. Eu acho que não é assim, não. Bem, eu tenho que dar uma olhada, certo, com mais carinho, certo, que no meu Seu entendimento. Geraldo, Fala. o artigo 678, eu abri ele aqui, realmente ele fala dessa retenção. Aí, onde eu tinha falado que eu fazia um paralelo com o 13º salário, mas o 13º realmente é o artigo 700 do decreto, aí ele já fala que ele não é a mesma sistemática, não. O 678, que é o de adiantamento de rendimento, se tiver retenção, né, na tabela, ele deve ser feito imediato, né? Como fala realmente, igual o Leandro afirmou aí. E aí fala que é ressalvado o rendimento que trata o artigo 700, que é o do 13º salário, que eles falam não incide. O 13º salário tem tratamento diferenciado. Realmente, nesse caso aí, Não tem como a fazer razão. vinculação, não, Eudes. Não tem como fazer vinculação com o 13º, não. São situações distintas. Não, eu falei assim, eu falei com um paralelo, que na hora que foi assim, o 13º salário, ele tem adiantamento e só cobra no final. E foi por isso que tinha que ter um embasamento legal, porque eu falei, talvez era o mesmo tratamento. Se for, não, tem um artigo. Aí a Vivian colocou aí no chat, e ela falou que o artigo 178, eu estou com o computador ligado aqui, eu realmente verifiquei aqui, li no artigo 178, se o adiantamento referir-se a rendimento que não seja integralmente pago no mês a que se referem, o imposto sobre a renda será calculado de imediato sobre esse adiantamento, ressalvado o rendimento de que trata o artigo 700. O artigo 700 é o terceiro salário. A Aí realmente é um fundamentação discurso legal. jurídica, a fundamentação jurídica é o regulamento hoje em 2018, o artigo 677 e 678, parágrafo 2º. Ô, Leandro, só lhe pergunto uma Sim. coisa. O imposto de renda, ele é calculado sobre o pagamento, concorda? Depende da sistemática que a empresa paga. Se ela Pagamento paga efetuado. adiantamento, se ela paga no adiantamento, dentro do mês da competência da folha, e o saldo é no mês subsequente, eu tenho duas bases para tributar. Eu acho que não. Não, Pelo na pagamento. O que foi na legislação. pago é a base para você calcular o imposto de renda. Não, tá na legislação. Então, vamos fazer o seguinte, eu não vou discutir, porque eu não você deve ter lido isso antes, certo? Mas, no meu entendimento, certo, é o pagamento, certo? Uhum.
Se não pagou, não há o que falar em pagamento de imposto. Mas eu tô na dúvida, certo? Eu precisar dar uma olhadinha para mim, a minha cabeça estava desse jeito. Antônio, fala. Seu Geraldo, o senhor tem a razão aí, no ponto de vista do senhor, mas o embasamento aqui, ele é bem claro. Porque é o seguinte, porque o imposto de renda na fonte, ele é regime de caixa, né? Então, o artigo 678, o caput, fala assim, ó, o adiantamento de rendimentos correspondente a determinado mês não ficará sujeito à retenção, desde que os rendimentos sejam pagos integralmente no mês a que se referirem, momento em que será efetuado o cálculo e a retenção do imposto sobre o total dos rendimentos pagos no mês. Agora, quando ele fala, quando ele não fica sujeito se todo o pagamento for dentro do mês. Agora, se for pago uma parte, é o que o Leandro afirma aí, uma parte no adiantamento, e a segunda parte do pagamento for no mês subsequente, tipo assim, venceu o mês, paga no quinto dia do mês subsequente, aquele adiantamento que foi pago dentro do mês, aí esse tem que sofrer retenção. Aí é o que fala que é o caput do artigo 678 realmente. Então, se o adiantamento referir a rendimento que não sejam integralmente pagos no mês a que se referiram, o imposto sobre a renda será calculado de imediato sobre esse adiantamento. Exato. Né? Então, para fins de incidência do imposto de renda, então, parágrafo 2º, para fins de incidência do imposto sobre a renda, serão considerados adiantamentos os valores fornecidos ao beneficiário pessoa física, mesmo a título de empréstimo, quando não haja previsão cumulativa de cobrança de encargo financeiro, forma e prazo de pagamento. Se houver se eu estiver emprestando dinheiro para o funcionário e jogar na folha de pagamento aqui, ele tem que incidir o imposto de renda na fonte. E tanto é, de acordo com o parágrafo 2º. E tanto é que se você não enviar o evento do adiantamento como provento, como pagamento, se você não enviar para o e-social, se você não transmitir essa rubrica, junto com a outra rubrica de adiantamento, só que figurando como desconto, você não consegue transmitir o e-social, vai dar rejeição. Por quê? Porque as duas, na hora que você fechar a folha, na hora que você for fazer a transmissão lá do S1200 e do que é o 1010, né, que é o pagamento, é o 1210, que é o pagamento, não vai fechar, vai dar erro. Por quê? Eu só deduzo algo que eu paguei, que eu adiantei. Então, se não mandar as duas rubricas para o social, você não consegue. E o seguinte, tem que se certificar que os softwares estão fazendo isso. Ele tem que figurar as duas situações, o provento e o desconto para adiantamento. E tem outra vinculação aí, que pouca gente também lembra. O que acontece? Se eu sei que o empregador, ele faz adiantamento salarial no mês da competência e faz o saldo no mês subsequente, se eu fizer a folha dizendo que ele paga tudo no quinto dia útil, a contabilização, o lançamento contábil vai ficar furado. Por quê? Porque saiu um dinheiro da conta banco lá no dia 15, da conta de pessoa jurídica para a conta do empregado. Se eu determino que a folha é no quinto dia útil, o que eu vou inventar no lançamento contábil lá no dia 15? Eu vou inventar o quê? Aquela saída da conta banco de pessoa jurídica da empresa. Então, se a empresa, de fato, ela faz o adiantamento, eu não posso considerar que ele paga a folha integral no quinto dia útil do mês subsequente, senão está errado. Então, nós temos dois desdobramentos aí. Um para fim de tributação do imposto de renda retido na fonte, e o outro para fins de contabilização, e o outro, um e-social que pode estar sendo feito errado. 3 situações têm que ser analisadas. Então, vamos na próxima semana, a gente vai trazer com mais detalhes aí, como que está fazendo, tá? Sim. Nosso colega me fez uma pergunta hoje, eu pedi para ela colocar no grupo. Ela está aí? Ah, não, né? Então, nós vamos passar para a doutora Viviane para que ela expande. Acho que no máximo meia hora, né? Para não atrapalhar a aula amanhã, né? Faz a sua propaganda para nós, Viviane. Boa noite aos presentes aí. Bom estar aqui com vocês. É até engraçado, né? Eu vendo aqui o rostinho, essa menina aí de cara de 20 anos, mas aqui eu já tenho, só para vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou formada pela Universidade Estadual de Goiás, eu me formei em 2005,
Aí eu atuei por mais de 15 anos como auditora, fui auditora na BDO Trevisan, Audiger, Ideia, empresas, auditei grandes empresas como Saneago, Pousada Rio Quente, Ars Machados aqui em Goiás, no Brasil, JBS, Banco do Brasil, BASA. Então, assim, eu fui uma geração que me formei em contabilidade para ser auditora. E aí, fazendo auditoria das empresas, eu acabei conhecendo o mercado financeiro em 2018, e aí eu fui fazendo a transição de carreira. Hoje eu atuo como assessora de mercado de investimentos, e atuando como assessora de investimento, eu vi muito a dificuldade dos meus clientes, principalmente na tributação de renda variável. E isso me atinou, como contadora, a estudar um pouco mais sobre legislação de investimento tanto nacional, renda fixa, renda variável, como internacional, hoje criptoativo. E aí eu vi, assim, o quanto isso tem se tornado um gargalo para os investidores, né? Então, o primeiro passo que a gente deu com o sindicato, a gente ministra um curso chamado Tributação no Mercado de Ações, né? Ele já está na terceira turma aí com o sindicato. A gente fez julho, agosto, e amanhã é a terceira turma, eu acredito que é a última presencial, e a gente tem um online na quinta-feira para pegar o pessoal do interior que não consegue estar presente em Goiânia. Então, assim, esse foi o primeiro gargalo que eu vi, assim, né, como alguém que veio da área contábil, e quando eu cheguei no mercado financeiro, eu vi assessor de investimento cair em malha fina, eu vi cliente cair em malha fina, e eu vi a dificuldade na hora que eu ia falar com os contadores dos clientes que não sabiam muito bem o que estava acontecendo. Só para dar um histórico para vocês, até antes da pandemia, até 2018, a gente tinha aí 700, 800 milhões de CPF na Bolsa de Valores. Isso de mais de 200 milhões de habitantes não é nada. Antes da pandemia, tinha 1 milhão e 300. 2019 foi um ano muito bom para a Bolsa, a taxa de juros começou a descer, e então a Bolsa começou a vir mais gente para ter um rendimento melhor. E 2020, então, com a pandemia, o povo foi muito para casa, foi estudar mais, e aí foi um boom. A gente tinha 1 milhão e 300 CPF, hoje, em 2022, a gente tem 5 milhões de CPFs na Bolsa. Então, vocês veem que em 2 anos, a gente saltou quase que 5 vezes aí o número de CPFs na Bolsa. E talvez isso foi a grande demanda que vocês começaram a aparecer para vocês, né, contadores, a questão de declaração de imposto de renda com investimentos, tanto com renda fixa, que vocês já estão acostumados, tudo, como agora a questão dos investimentos, tanto criptoativo, como investimento nacional, ações, BDR, opções, futuro, como também agora já começaram internacionais. O ano passado, uma plataforma que se expandiu muito foi a plataforma da corretora Evni, que era até um pessoal da XP que lançou essa plataforma. Então, eu acredito que cresceu também a demanda por investimento internacional. Então, nessa noite, que eu queria muito trazer para os clientes, para vocês, colegas, a minha intenção, quando a gente conversou com o sindicato, a gente vai ter uma live com o SESCOM, depois eu mando para o Wesley divulga aí para vocês. A gente teve em conversa lá com a Sucena também e tal. A gente vai ter uma live comemoração do Dia do Contador, quinta-feira, dia 22. O papel do contador como educador financeiro das empresas. O nosso gestor, que tem mais de 30 anos de mercado, vai estar falando sobre a relevância do papel do contador nesse contexto financeiro que o Brasil, desse amadurecimento do contador, né, no papel da economia, principalmente ligado às empresas. A gente entende, quando você pega nos Estados Unidos, por exemplo, que as pessoas já entendem que dinheiro paga a conta na conta corrente e investimento eles vão para uma corretora. E por que o contador lá é a terceira melhor profissão? Justamente porque é uma economia dinâmica, uma economia profissionalizada, onde o contador ajuda as empresas a se profissionalizarem. E lá tem 4 mil empresas na Bolsa, enquanto no Brasil a gente tem 600. Então, o primeiro ponto que eu queria alertar os colegas é isso, esse número de CPFs. Então, assim, cada vez mais vocês vão ter demandas de clientes com declaração de imposto de renda para vocês estarem fazendo. Para vocês terem uma ideia, em um dos cursos que a gente deu, tinha uma contadora que o escritório dela está se profissionalizando nisso, e eles cobram, em média, de 2 a 3 mil reais uma declaração de imposto de renda que tem, no caso, ações e investimento no geral. Você vê, cobrar um ticket desse numa declaração de imposto de renda é um ticket bem alto. Eu acho que pela média que cobra 300, 400, 500 reais. Então, você vê, eles deram um salto bem grande, um pouco que eles já aprenderam, né, sobre
a questão da tributação de imposto de renda, e eles já conseguiram implantar. Então, eles agora estão implantando o serviço de calculadora de imposto de renda lá, e o que não sei se a maioria de vocês entendem um pouquinho de mercado, se já são investidores, já tem bastante demanda disso, mas o que eu tenho visto, e principalmente os colegas de vocês que participaram com a gente nos cursos, é que a maioria são contadores assim de 15, 20, 30 anos e começaram a ter essas demandas, tiveram que deixar essas declarações de imposto de renda ou passar para um terceiro, ou não fazer, ou não atender o cliente, justamente por não ter um conhecimento muito apurado disso, né? E o primeiro alerta que eu dou para vocês é o seguinte: não deixem chegar fevereiro, por isso que a gente está fazendo esse curso agora, e não janeiro e fevereiro do ano que vem, porque o primeiro ponto é que as apurações de renda variável, elas são mensais, é igual os impostos que vocês acabaram de falar aí, que vocês apuram. Então, assim, o que o cliente operou, o que o cliente vendeu em agosto, ele tem até agora o último dia útil de setembro para fazer a apuração, e se deu lucro, está recolhendo esse DARF 6015. Isso seja para pessoa física ou pessoa jurídica, é a mesma situação. Então, se o cliente não fez e deixar para fazer só ano que vem, ele vai pagar a multa e juros desse período todinho. Então, apuração mensal. Segundo, é a questão de lançar isso mesmo, a declaração de imposto de renda, né? Muitas vezes a gente confunde por não conhecer os produtos. E o que a gente tem tentado no curso, a primeira parte do curso é justamente falar sobre produto. A gente explica a renda fixa e a gente explica quais os produtos de renda variável, fundo imobiliário, ações, BDR, opções, futuro. Então, a gente tenta dar uma explicação geral do que são esses produtos, e aí depois a gente vem com a legislação da IN 1585, né, de 2015, que é a IN base, que fala sobre todos os investimentos, que a Receita Federal fala como é que tributa e como é que é feito o recolhimento dos impostos sobre os investimentos, né? Então, a gente tenta dar esse plus. E a gente lança algumas ferramentas que a gente tem como calculadora de imposto de renda, eu uso a Sencon, eu dou lá quatro ferramentas, MyCapital, TradeMap e tal, então a gente ajuda a você tanto a fazer as apurações mensais, entender um pouco de produto, a lançar isso na declaração de imposto de renda, e também como você pode automatizar e inserir esse serviço dentro do seu escritório. Alguns contadores, por exemplo, eles têm nos mandado casos, a gente tem feito os casos junto com eles, justamente para servir ali como uma primeira mentoria. Alguns têm nos procurado para inserir o serviço dentro do escritório, a gente tem auxiliado nesse sentido. Alguns têm feito uma parceria bacana com a gente, que eles têm trago os clientes dele aqui para a gente, para o nosso escritório de investimento, e a gente tem auxiliado, né? Então, com isso, ele ganha, o cliente dele está tendo um serviço private, um serviço profissionalizado, com mais de 30 anos de mercado, então o cliente está sendo atendido nessa parte de investimento, e o contador tem aprendido, e a gente fecha uma parceria, inclusive, de comissionamento com isso. Então, assim, nesses 3 meses tem sido uma troca bem bacana. E é isso que a gente vai estar falando amanhã presencialmente, a gente vai estar fazendo aqui na T63, e é o primeiro ponto que eu trago para vocês. Eu acho que, assim, eu imagino que a grande maioria que já tem escritórios consolidados, como é o caso do seu Ronan, né, a gente bateu um papo sobre o escritório dele, mas, assim, é um assunto que ainda é um tabu, né, e eu acho que, assim, vale a pena, até porque vocês estão formando novos contadores, o escritório de vocês vai estar passando para os filhos, vai estar passando para os novos contadores. Então, é uma área que, assim, que vale a pena vocês estarem buscando, porque eu acho que é um nicho de mercado que o contador, até ano que vem, precisa entender muito disso, porque até os próximos passos já estão vindo, que é sobre criptoativo e sobre investimento internacional, que aí já eu acho que daqui 2, 3 anos, esse ano, a declaração de imposto de renda já teve a figura do criptoativo, e eu acredito que mais para frente, né, a tributação de investimento, como está pulverizando, está democratizando também o investimento internacional, o ticket antigamente era $300 mil, agora já baixou para $15 mil, então muita gente já entrou desde o ano passado, então já é outras 2 coisas a mais, além dos investimentos internacionais nacionais que os contadores precisam estar alerta. Então, assim, o Wesley tem meu contato, o seu Ronan também. A nossa ideia com o sindicato é isso. Eu, como da área contábil, eu quero aproximar o mercado financeiro dos contadores, que eu acho que é necessário, eu acho que é bem bacana isso, eu acho que é um casamento bom, eu acho que o escritório desce salto, e volta a falar, como nos Estados Unidos, a profissionalização do contador ajudou a trazer essa dinâmica da economia,
Eu acredito que aqui também vai acontecer isso, né? E eu acho que é o time dos contadores estarem chegando perto dos escritórios de investimento, das pessoas de investimento, fazendo, né, cursos voltados para investimento. E aqui a gente está tendo a oportunidade de ter uma pessoa da área contábil e uma pessoa do mercado financeiro falando a linguagem dos dois lados. Então, é isso que a gente tenta trazer de uma forma bem dinâmica, bem assim, bem tranquila, para que os contadores possam atinar por isso aí e não perder mais, e elevar, né, aumentar a receita, agregar serviço nos seus escritórios. Para vocês terem ideia, no escritório que eu trabalhava anteriormente, nós compramos um escritório de contabilidade só para fazer a declaração de imposto de renda e apurações mensais para os clientes. Lá a gente tem 3, 4 mil clientes e dá uma receita mais de 50 mil reais por mês. E sem dor de cabeça de cliente toda hora enchendo o saco de guia, não sei o que, não. Ali é tudo online. Tudo que você tira, documentação é tudo online. Então você pode ter cliente no mundo inteiro fazendo isso. Você consegue escalar o seu serviço assim, ó, de uma forma que às vezes a contabilidade não te permite, né, você ter essa escalabilidade aí de um serviço contábil muitas vezes. Embora hoje está tudo muito globalizado. O segundo ponto que eu falo para vocês é o seguinte: hoje a renda das pessoas está aumentando, o que o cliente de vocês tem demandado, e principalmente quem almeja ter um cliente mais alta renda, assim, questão de investimento é uma coisa, planejamento sucessório, para vocês terem uma ideia, quando a gente estrutura um planejamento sucessório para o cliente, a gente sempre precisa de um contador que pelo menos conheça de acordo de cotista, de que entenda um pouco mais que só abrir uma empresa. Então, assim, já tem um conhecimento jurídico, uma engenharia jurídica, pelo menos alguma coisa ali voltada para a família, alguma coisa assim. Então, é outro ponto que a gente tem trabalhado bastante aqui. Como a gente trabalha o patrimônio do cliente, a gente faz um planejamento tributário para ele, seja dos investimentos, que eu acho bacana, se o contador tiver conhecimento de produto, ele consegue fazer um planejamento tributário para o cliente através de um PGBL, de uma previdência que ele diminui lá no imposto de renda dele, abate lá a questão fiscal. Nos investimentos dele, produtos que são isentos, ele consegue fazer um tributário, ele consegue, quando é um patrimônio acima de 10, 15 milhões, ele consegue estruturar, pensar um planejamento num outro formato de investimento que o cliente vai pagar menos imposto. Então, tudo isso entra a parte tributária e contábil, que muitas vezes nós, assessores de investimento, temos essa receita, porque os contadores não conhecem, a gente acaba, o contador só executa, ganha ali o honorário só por executar uma abertura de uma empresa, tal, e a grande receita disso fica com a gente, porque a gente tem essa expertise, que às vezes se o contador tivesse, talvez ele fizesse até um pouco melhor do que a gente, porque ele tem, né, a expertise contábil que muitas vezes a gente não tem. Então, assim, é um outro ponto que eu acho que os contadores precisam alertar, e isso é bem bacana, isso eu acho que, assim, te diferencia de muita gente no mercado. Eu falo porque a gente está, muitas vezes a gente precisa tratar com o contador do cliente, o contador não tem essa expertise, a gente tem que gastar um tempo ali explicando, muitas das vezes ele faz com o contador próprio nosso, deixa o contador de lado dele só para fazer as coisas que já estão fazendo lá, então acho que é uma coisa que vale a pena vocês estarem olhando. E segundo é a própria governança, eu acho que vale a pena, como eu falei para vocês, à medida que as empresas vão profissionalizando, no futuro dos escritórios de vocês, eu acredito que é isso, é você trazer a empresa para um compliance, para um nível de governança, estudar um pouco como é que as empresas da Bolsa funcionam, para vocês ajudarem a profissionalização das empresas de vocês. Porque eu acredito num futuro de contabilidade muito mais consultivo do que já é, né? Mas muito mais consultivo do que hoje a gente efetivamente é. Então, daqui a um dia os sistemas vão fazer tudo, assim, vai ter a integração de que o sistema, né, hoje a gente está na fase de analista, mas eu acredito que muito mais para frente a gente vai ser mais consultor, a gente vai ajudar a profissionalização das empresas, de fato. Então, hoje a proposta que eu trago para vocês é assim, a gente está aqui totalmente disponível, nosso escritório fica em Goiânia, a gente está aqui na T63, mas, assim, geograficamente a gente tem a plataforma que vocês também estão usando, então a gente consegue trazer, estou aqui disponível para... A gente vai fazer workshop de mercado financeiro, no caso a gente está com um curso, né, tem um curso da legalização do imposto de renda,
Vivian, dá um workshop para a gente sobre planejamento sucessório, eu trago os responsáveis para isso. Vivian, dá uma aula para a gente sobre mercado financeiro. A gente tem profissionais aqui com mais de 30 anos de mercado, ex-banqueiros, tal, que conseguem, são cabeças brancas aí, que conseguem trazer algo bem mastigado, como que a gente vai fazer quinta-feira lá no Sescom. Então, eu queria só deixar essa abertura para vocês aí. Eu agradeço muito aí na figura do senhor Everaldo, o senhor Ronan e o Wesley também, que está caminhando com a gente aí. Então, o que a gente quer com vocês aí é trazer isso para vocês. Nosso escritório está aberto, a gente está aqui totalmente à disposição, a gente entende que eu acho que é uma oportunidade que vocês têm talvez trazer esse mercado um pouco mais para a realidade de vocês e somar as forças aí com a gente, o que a gente quer é isso, é somar a força com vocês para instruir vocês a ter uma receita melhor, um ticket médio melhor e profissionalizar um pouco o escritório de vocês, para que vocês ajudem o cliente de vocês a profissionalizar. Uma vez que vocês ajudaram o cliente de vocês nessas demandas que outros escritórios não estão atendendo, vocês fidelizam o cliente de vocês, aumenta o ticket médio de vocês, sem precisar prospectar mais clientes, né? Então, a gente consegue trazer isso aí para vocês. Então, a gente está aberto, seja através do curso que a gente está ministrando a terceira turma, se for para fazer turmas de investimento, lives, participar do grupo de estudo de vocês para trazer o assunto só sobre isso mesmo, então, contem com a gente está super aberto, tá? A empresa que eu trabalho é a Blumetrics, a gestora, está aqui na T63, o que vocês precisarem nesse sentido, a gente está à disposição. Então, eu quis ser bem sucinto e breve aqui, mas eu acho que, assim, é o futuro dos escritórios de vocês. Eu acho que esses 3 pontos, seja investimento, seja planejamento sucessório, governança, eu acho que quem se profissionalizar nesse sentido tem grande chance de sair na frente de muita gente e pegar um mercado aí que está ele nem está na crise, ele está começando a subir aqui, ó. Então, acho que é a hora de, como a gente no mercado financeiro está enxergando isso, acho que os contadores precisam vir junto. Eu estava dando essa palestra na Unifazan semana passada e eu falei justamente isso, tanto para os professores, para os coordenadores dos cursos de administração e contábeis, quanto para os alunos. Eu acho que aquela meninada que está saindo de lá, eu não tive isso na faculdade. Eu acho que já é hora de inserir mercado de capitais nesses 2 cursos. Eles vão lidar muito direto com isso e é o futuro. A nossa economia está mais dinâmica, o nosso mercado financeiro está amadurecendo e rápido, conta da pandemia. Então, nós, contadores, também precisamos acompanhar esse mercado aí que está voando. Tá certo? Te falei demais? Até marquei o tempo aqui. Eu gostaria de saber se tem alguém que tem pergunta para ela. Ou não, fala. Boa noite, colegas. Eu quero só dizer que é um fato o que a Vívia disse, né, professora Vívia, e eu tive essa oportunidade de participar de uma palestra presencial. Nós éramos em número reduzido. Mas eu quero dizer que é importante nós estarmos na frente da necessidade do que aquém do tempo da necessidade. Precisamos correr na frente. O prazo está aí, nós estamos em setembro, nós, sou testemunhas, vivenciamos aí neste ano essa dificuldade. Às vezes, muitas das vezes, a gente se torna até um pouco pequeno quando depara com um trabalho desse, e a gente sempre está apequenado para prestar aquele serviço. E a Vivi, eu quero dizer que, além de tudo, ela é uma pessoa extremamente didática neste assunto, até porque ela já demonstrou aí o currículo dela para nós, viu, colegas? E é muito importante nós estarmos à frente disso aí, viu, Vivi? Então, foi muito bom ter participado naquela oportunidade, vou participar mais vezes com você, com certeza, e eu quero que você continue nessa sua simpatia, nessa sua didática, nessa sua facilidade de transmitir aquilo e de fazer com que os seus alunos aproximem de você. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, pode me perguntar, tá? Eu estou aqui à disposição, seja pergunta de mercado, específica de imposto de renda. Eu estou aqui, eu vim para participar com vocês, contribuir, estou aqui porque vocês precisarem, tá bom? Eu, aproveitando a oportunidade, já que o presidente abriu esse espaço aí, Vivian,
eu li alguma coisa superficial, como você mesmo disse aí, uma coisa nova, né? A criptomoeda, eu li até alguma coisa agora que a Receita Federal, que até então ela não é uma coisa legalizada, não é isso, no país. É isso? O criptoativo é o seguinte: a gente tem o Sistema Nacional Financeiro. Quem que está dentro do Sistema Nacional Financeiro? Todos os produtos, renda variável, renda fixa. Então, tudo que o cliente de vocês investirem, seja no banco, seja através de uma corretora, a corretora é a XP, o BTG, a Genial, a Guide, a Aurum. Então, todo esse pessoal está dentro do sistema financeiro. Então, eles estão dentro da legislação da Instrução Normativa da Receita Federal 1585. Então, está todo mundo enquadrado ali. O criptoativo, ele é uma moeda descentralizada, ele é uma moeda digital, ele não é regulamentado ainda pelo mercado financeiro. Esse trem existe no mundo. O que tem aqui, o que tem nos Estados Unidos é a criptomoeda, é o Bitcoin, é o Ethereum, é esses negócios aí. Então, ela não é regulamentada, e ninguém consegue ainda, nem nos Estados Unidos, que é mais avançado que a gente, ninguém existe regulamentação disso. Então, o que se tem hoje? A gente tem uma instrução lá da Receita que fala o seguinte, alguns critérios. Ela é tributada com ganho de capital, né, aquela tabela regressiva do ganho de capital, até 5 milhões de lucro, você paga 15%, carnê-leão, né, normal, aí mensalmente sobre isso. Se no mês o cliente teve venda acima de 35 mil, é tributado, menos de 35 mil, se teve venda menos de 35 mil, é isento. Isso que fala a legislação lá do ganho de capital, né? E se ele operou 30 mil e teve operações de 30 mil acima, existe uma declaração que o cliente tem que fazer. Mas como isso é uma coisa ainda não regulamentada, a maioria dos clientes que eu conheço, meus clientes mesmo que operam, não faz a declaração, porque não tem como pegar isso. Hoje, não existe a retenção na fonte como é feito nas corretoras nacionais. Se o cliente comprar e vender uma ação, existe o dedo duro lá. Então, a XP ou a corretora que seja, ou o banco, informa para a Receita Federal que foi feita essa retenção. É onde o pessoal cai na malha fina, porque não informa, né, a apuração disso na declaração de imposto de renda. No caso do Bitcoin, ainda não é. Eles não têm essa obrigatoriedade. Começou esse ano a valer para as corretoras nacionais, né? A gente chama de exchanges. As exchanges nacionais, elas são obrigadas, mas ainda são muito poucas. Então, assim, eu ainda não vi ninguém cair na malha fina por conta de criptoativos, só que a Receita está apertando, o mundo está apertando essa questão de regulamentação. Eu acredito que nos próximos 2 anos, a Receita esse ano já colocou a classificação, né? Até o ano passado não tinha, esse ano já teve, então eu acredito que nos próximos 2, 3 anos, apertando, alguma coisa já vai ter que começar feita, alguma coisa já vai começar sendo retenção, até porque tá muito volátil, muito exchange aí fora do mercado, caindo, plataforma, tá? Então a regulamentação disso está cada vez mais apertando. Então, eu acredito que em 2, 3, os Estados Unidos já tem estudos sobre isso para lançar uma regulamentação. A hora que os Estados Unidos, de fato, lançar essa regulamentação, o resto do mundo copia. E aí, de fato, passa a ser tributado como já é os outros investimentos. Entendeu? Eu pergunto aqui, para você que tem essa experiência, para o leigo, aquele que diz, bom, eu quero adentrar no criptoativo, nessa moeda. Existe uma plataforma aí no universo que pode acessar? Como é que se entra nesse sistema? Hoje a plataforma mais conhecida de criptoativo é a Binance. É BI-Nice, né? Binance, seria Binance, né? Binance. Certo. Hoje a exchange mais conhecida é a Binance, mas tem outras aí, é só você procurar assim, corretora de criptoativo. Hoje até o Mercado Pago tem, né? A XP lançou a dela esses dias, então é a Binance. E é o seguinte, você faz seu cadastro na plataforma, você faz a TED do dinheiro para lá e vai comprando os criptoativos como você compra ação aqui no mercado. Só que, assim, igual eu falei, é um trem totalmente descentralizado, você não sabe como é que isso funciona no mundo, por que isso sobe, por que isso desce. É um dinheiro, assim, que é um mundo totalmente longe, totalmente diferente dos investimentos que a gente está acostumado no Brasil e no mundo, via mercado, via bolsa de valores, via mercado. Ele hoje é o investimento mais arriscado que tem no mercado. Antes de ações, depois vem criptoativo. Então, é um trem que sobe e desce assim, você não tem a mínima noção do que está acontecendo.
É um mercado bem específico, tanto é que esse tipo de investimento, quando a gente monta uma alocação de investimento para o cliente, a gente fala, ó, coloca no máximo 5% do seu patrimônio num negócio desse, porque se der ruim e perder o dinheiro, pelo menos você tem 95% que vai salvar esses 5 aí que você perdeu. Então, a gente não recomenda os clientes hoje a chegar de sola num negócio desse, não. A gente fala para o cliente colocar bem pouquinho do patrimônio e ir testando, até porque é bem volátil. E como a gente não sabe, né, você abre uma conta numa plataforma, igual no começo do 2, 3 meses atrás, fechou-se muita plataforma, o trem some do ar de uma hora para outra, não tem governo para regulamentar, não tem nada. Então, assim, a gente orienta os clientes a serem bem cautelosos com isso daí. Perfeito. Obrigado. Bem, alguém mais quer fazer pergunta do nosso colega? Alguém mais quer fazer pergunta? Então, Viviane, faz a sua propaganda aí para amanhã. Ah, sim. Pessoal, então, de tudo que eu falei aqui, amanhã a gente vai ter a turma presencial. Aqui a gente está no edifício New World, eu fico aqui na T63, perto da Praça da Dela, amanhã 19 horas, das 19 às 10, e na quinta-feira a gente vai ter a turma online via plataforma Zoom. A gente está com desconto aí do investimento, o valor do curso é 197, é só para custear mesmo, coffee break e tal. O sindicato tem o desconto de 20%, está saindo R$ 160. Então, assim, é um lugar onde a gente vem, troca ideia. O curso é bem prático, né? Quem participou já sabe, igual eu sou Ronan. A gente ensina um pouco dos produtos, ensina como fazer as apurações, ensina como lançar isso. A gente abre o programa da Receita Federal, vai lançando com os códigos, tudo, da forma que tem que ser, com os históricos, tudo. E aí também a gente ensina algumas plataformas como você automatizar esse serviço, não ficar fazendo isso em planilha de Excel, como você usar as calculadoras de imposto de renda até para você implantar esse serviço, e a gente fica à disposição depois para tirar dúvida, traz caso prático para a gente poder resolver isso junto com você, te ajudar a fazer uma declaração de imposto de renda de um cliente seu, tá bom? Então, tudo isso assim, o WhatsApp está acessível, a gente sempre está falando com os contadores, a gente agenda visitas, se quiser que a gente vá no escritório para poder, se alguém quiser que a gente faça isso no próprio escritório, Vivi, eu treino uma turma minha aqui de 3, 4 pessoas, a gente está à disposição para isso. Então, amanhã, às 19 horas aqui. Quem quiser, o Wesley tem o contato aí, tá? Pode comunicar com o Wesley tem feito a divulgação da turma aí. E a gente está totalmente à disposição aqui para isso e para qualquer outro tipo de dúvida, tá? Pode acionar a gente aí, que a gente está aqui para isso, tá certo? Espero vocês aqui amanhã comigo. Eu acho que foi muito bom. Eu só queria saber, Viviane, na próxima semana, se o Hélio fizer uma propagandazinha para vir mais gente, certo? Na próxima semana, para você falar o tanto que você falou hoje, certo? É possível? Você fala no grupo de estudo, terça-feira? Na outra terça-feira. Sim, estou à disposição. Eu só espero ter Então, sido Hélio, assim. faça isso para nós, faz aquela propaganda para ela, certo? Para ela, na terça-feira que vem, você coloca, certo? Que a Viviane veio falar sobre o mercado de capitais para ver se a gente ajuda a maior quantidade possível de gente também, tá? Ok. Não, sim, estou à Alguém mais quer disposição. fazer questionamento? Alguém mais tem pergunta? Alguém mais tem pergunta? O pessoal está calado, está com calor hoje? Não tem jogo hoje não, gente. Então não tem mais, então 1 hora só. Então até na próxima terça-feira. Abrão, perdão. Sai não, pessoal. Abrão, fala. Everaldo, uma boa noite a todos. Vai. Tá bom. Não é bom de despedir, não. É boa noite, né? Boa noite. Eu queria aproveitar a oportunidade, Everaldo, e agradecer à diretoria do sindicato e também do conselho, através da sua pessoa, do doutor Ronan, do doutor Carlos, do Wagner e do doutor Otávio, quando da solidariedade lá no velório da minha esposa, no dia 20 de agosto. A minha esposa Maria das Graças Machado Rincon. Agradeço muito vocês pela solidariedade, que Deus abençoe a todos, que Deus acompanhe a sua família e todos fiquem em paz
em harmonia com Deus. Muito obrigado, viu, Everaldo? A todos vocês. Senhor Abraão, Você eu imagina, não soube, né, desse acontecimento. de porque foi antemão, no domingo, foi no sábado, eu né? quero também desejar meus sentimentos para o senhor, para toda a família, porque eu não soube, não foi divulgado em nenhum momento, pelo menos eu não acompanhei nessa divulgação, mas eu desejo para o senhor meus sentimentos e toda a sua família, viu? Obrigado. Aí eu, Everaldo, lá da oportunidade, eu disse para o Abraão que nós vivemos, né, neste mundo, nessa nossa dimensão, que nós conhecemos. O Abraão esteve aqui, não é? Esse tempo todo com a esposa dele nessa dimensão. A outra dimensão existe, mas lá nós não conhecemos, só sabemos que existe outra dimensão. E eu disse para o Abraão, raramente o casal vai junto. Nós podemos dizer que sempre é separado. E ele teve essa dádiva de Deus de poder acompanhar a sua esposa, até dado a caminhada dela, que foi um pouco dolorosa, pelo que ele falou, mas Deus deu a ela o conforto do esposo, consequentemente a sua família, toda guiada pelo esposo, junto dela, em toda essa caminhada. Então, ela foi embora ali, sabendo que seu esposo a acompanhou até o instante. E o Abraão ficou com o coração também alegre por poder ter tido força, sapiência e dedicação à sua esposa até esse instante, Abraão. Eu quero pensar que isso para você é, de certa forma, um conforto. São as minhas palavras, o meu ponto de ver as coisas. Ok? Obrigado, doutora. Então, pessoal, não tendo mais nada, Abraão, a gente imagina, certo, quanto é conviver, certo, esses dias que você passou, desde o falecimento da tua esposa até agora, a gente vê no semblante teu essa tristeza, então, esse acompanhamento que você teve com ela durante 54 anos, me parece, né? Então, sair, parece que fica uma coisa, você fica assim, sem chão, parece, né? Eu não sei, certo? Eu não É muito queria isso. difícil, é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. Nem imagino o que você está fazendo. Mas Deus conforta tudo, né? Deus sabe de tudo. Então até na terça-feira, que Deus quiser, né? Uma boa noite. Boa noite a todos, fica com Deus, todo mundo. Boa noite a todos também, fiquem com Deus. Com Deus. Boa noite. Boa noite a todos.